A partir de agora, você vai conhecer o Diálogos Imagem e Credibilidade, um conteúdo de análises que servirá para suas tomadas de decisões. Disponibilizado no formato on demand, levaremos para você módulos personalizados que atendam às necessidades do seu negócio, do seu setor, do seu nicho de mercado. Nova correlação entre poderes e instituições, com Alexandre Jardim. Novo Congresso Nacional e as pautas de interesse, com Rodolfo Lago. As reformas e a nova agenda política, com André César. Poder Judiciário e a judicialização política, com Oscar Moraes. Reunimos profissionais experientes e reconhecidos em suas áreas de atuação para levar até você informações precisas e privilegiadas dos cenários de poder, com durações que podem variar entre 1 e 3 horas nos formatos presencial e digital e até evoluir para um novo serviço que se adeque à sua demanda nas áreas específicas de nossos especialistas. Diálogos, Imagem e Credibilidade. Seu poder de decisão. A fala fora de hora atrapalha o início do trabalho. Começa agora, Brasília Já. Bom dia, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Bom dia, amigas, amigos. Estamos aqui iniciando aí mais um dia de conteúdo, levando um pouco do que a gente trouxe ontem, porque de fato o que se imaginava diante da fala polêmica, para se dizer o mínimo, do presidente Lula sobre a questão de Israel, mas nesse caso envolvendo, como dissemos já ontem, e também vocês do outro lado já devem ter tido conhecimento, envolvendo o que hoje acontece entre o conflito Israel e Palestina ao que aconteceu na Segunda Guerra Mundial envolvendo o extermínio de 6 milhões de judeus. O caso é, a fala gerou a repercussão que nós tínhamos anunciado. O Congresso Nacional voltou a trabalhar, mas voltou no climão. Não se sabe nem o que colocará em votação. Agora é a hora de medir o clima, ou medir a temperatura, né, Rodolfo? Pois é isso, né? Quer dizer, a gente não vai entrar aqui muito em consideração se o Lula tem razão, não tem razão, se deveria, não deveria ter falado o que ele disse lá na Etiópia. O que a gente vai aqui mostrar é que isso atrapalhou o jogo interno. E essa que é a grande questão. O grande jogo da política acontece no Congresso, né? E o Congresso, ele tem um perfil mais conservador. E essa é a realidade, é esse o jogo que tem que ser jogado ali. E nesse congresso de perfil conservador, o que o Lula disse lá na Etiópia repercutiu fortemente. Por quê? Porque você tem aí uma bancada evangélica que tem relações com Israel, enfim, tem toda essa situação. E um jogo que já é normalmente complicado, já é normalmente difícil, por diversas questões, características da forma como o Congresso é formado, da relação do Congresso com o governo, esse jogo ganha um adicional a mais de complicação. Tudo que a oposição quer é um adicional a mais de compensação, porque a oposição sabe que a gente está vivendo um ano curto por causa das eleições, um ano curto no Congresso, com uma série de coisas que precisam ser votadas. Qualquer situação que faz atrasar essa pauta vai ser aproveitada pela oposição. E o que aconteceu é que essa fala do Lula é o que a oposição queria para atrapalhar esse processo. Então, ontem, os políticos que já tinham chegado ao Congresso avaliavam o seguinte, que não há, nesse momento, o ambiente para fazer andar essa pauta, porque imaginam que qualquer debate que fosse posto, que fosse colocado, vai acabar virando um debate sobre a fala do Lula. Então, por exemplo, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que vinha conversando com o Fernando Haddad para azeitar a questão da MP, da reoneração dos 17 setores, hoje botou uma pauta mais leve lá. Por quê? Porque teme-se que, se chamar uma discussão mais profunda com relação ao que quer que seja, essa discussão vai ser aproveitada pela oposição para tratar da fala do Lula. É nesse ambiente que o Congresso voltou, e com uma sensação de que, pelo menos essa semana, nada de mais importante avança, porque o clima ficou assim.
Ou seja, o que foi dito ontem aqui neste conteúdo, o que ganha o presidente da República ao abrir nova frente de guerra num conflito como esse, no qual ele de fato não tem interferência do ponto de vista de conseguir cessar a guerra, muito menos o conflito, muito menos as atrocidades, mas ele conseguiu atrair para si um novo foco de confusão, uma nova frente de guerra e de batalha que nós anunciamos e que só dificulta diante de todo o clima que nós já vimos aqui analisando diariamente. O país não está num momento tranquilo, nós não temos um governo que fez as entregas que prometeu. O presidente precisa equacionar, para dizer o mínimo, a sua relação com o Congresso Nacional. E como se não bastasse, ele abre uma frente de batalha num momento como esse, e como nós dissemos, o que o presidente da República ganha com isso? Não sei. Pois é, essa que eu acho que é a grande questão. Quer dizer, do ponto de vista das discussões internas, e são essas que importam, né? Do ponto de vista internacional, as consequências práticas talvez não sejam grandes. Vai haver esse conflito aí de embaixadores que voltam, não sei o quê, mas a coisa não passa disso. Mas no plano interno isso gera mais uma confusão, mais um fator de confusão que atrapalha o ambiente nesse momento. Há um outro fator de confusão que também atrapalha, que foi, pelo que a gente colheu lá no Senado, foi dito, que é a questão da segurança pública lá com relação à fuga lá no presídio de Mossoró. Então essas duas coisas somadas, mas a fala do Lula com mais gravidade a essa altura, gera esse clima de confusão interna que faz com que as coisas não avancem, porque para as coisas avançarem, porque os temas já eram em si complexos, a questão da reoneração, a questão do orçamento, a regulamentação da reforma tributária, todas as situações já são em si complexas, elas necessitariam de um ambiente de tranquilidade para avançar. Esse ambiente de tranquilidade, ele está longe de ter sido alcançado. A fala do presidente Lula só atrapalha esse ambiente. Por quê? Porque a essa altura já é isso, chamar o ministro Lewandowski, chamar embaixadores, enfim, fazer confusão, fazer espuma lá, no momento em que o governo não tem muito tempo para ficar dando explicações sobre essas espumas que a oposição fica tendo condição de criar. E como nessa cidade tudo que gera dificuldade, depois arruma-se uma solução para se vender uma facilidade, sempre sai mais caro para o governo, para o país e para todos nós. E para lembrar, nessa semana ainda tem a chamada convocação de Jair Bolsonaro para o domingo, que também foi convocado pela Polícia Federal para prestar depoimento nesta quinta-feira. Portanto, a semana, como dissemos ontem, está só começando e o ano promete no Brasil. Mas daqui a gente encerra este conteúdo de hoje agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva aí nos nossos canais. Obrigado e até amanhã.